Olá! Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma live aqui da Soul Gestão da Essência, com a excelente, magnífica, fantástica Juliana Pinheiro, que pregou uma peça em mim, ela que jogou esse tema, a gratidão na adversidade, que eu achei uma peça, inclusive, fantástica, né? Falar sobre gratidão na adversidade. A gente tem acompanhado tantas lives, né? Tantas conversas assim no Instagram. Eu acho que um dos pontos que a quarentena traz que a gente mergulha nesse mundo das mídias sociais e vai fazendo curso e todo mundo falando, porque o novo viver, o novo não sei o quê. Porque aí você liga a televisão, você tem lá porque foi a óbito X, não, foi Y. Aí você tem a alta do dólar, você tem assim, e aí você percebe assim nos mercados que as pessoas estão carrancudas, que as pessoas estão sem pensar no positivo, sem pensar no que a gente tem que agradecer em momentos como esse. Cara, que tema fantástico, Juliana. Gratidão na adversidade. Boa noite. Boa noite, Altas. Que bom que a gente está junto de novo, né? Você viu? Opa! Hoje eu comecei direitinho, não fiz careta no início, hein? Ó, hoje eu fui bacana. Então, quando a gente pensou, né, qual o tema que a gente faria dessa live de novo, eu pensei na gratidão exatamente pelo momento que eu estou passando. Então, assim, as adversidades que nós estamos passando e, ao mesmo tempo, tantas bênçãos ou tantas coisas que vão acontecendo, né? E que trazem esse olhar diferente, eu pensei, poxa, vamos conversar um pouco sobre isso, vamos buscar aí nas teorias, buscar no que a psicologia fala, no que a filosofia, a ética, o que a gente tem sobre isso, para entender o que ajuda a gente a passar por esse momento e enxergar as coisas que realmente estão acontecendo. Porque, sim, os problemas estão aí, estamos todos nós passando por eles, né? Mas o que tem que traz essa gratidão durante esse momento? E o que é essa gratidão? Né? O que é realmente ser grato? Porque uma outra coisa que me incomoda um pouquinho é que o termo gratidão ele deu uma banalizada. Hoje em dia todo mundo, em vez de falar obrigado, fala, sou grato a você, né? E o que é esse grato aí, né, de verdade? Então, a gente conversar um pouquinho sobre isso é um tema que eu gosto bastante. E eu tinha certeza que Pessoal, você é a melhor pessoa para falar comigo sobre isso. estou grato por isso. Pessoal, compartilhe aí as ideias, compartilhe com os amigos, entra no Soul, curta, faça o que você quiser aí em termos de comentários, não concorde, coloca não concordo e argumente, concorde, fala, dá um joinha na Soul, faz essa comunidade estar crescendo para a gente trazer aí várias reflexões aí na nossa rotina, no nosso dia a dia. E gratidão. Coloca aí no chat aí, o Cassiano está nos acompanhando, aí ele vai estar entrando, o nosso grande Cassiano, nosso road dessa live aqui, né, no backstage, vai estar trazendo assim esses momentos. Comenta aí, o que é gratidão para você? E nesse período de pandemia, você está grato? Você está feliz? O que trouxe de transformação para você? Porque às vezes a gente fala, né, Ju? Eu estou feliz. Como que você tá? Eu atendo o telefone assim, daí, cara, você tá bem? Pô, tô super bem, cara. E vocês? Porra, Altair, mas tem uma pandemia aí, cara. Nós estamos em isolamento e você tá feliz? Então, Ju, você tá feliz? Como que é? Por que faz tanto sentido falar de gratidão hoje, nessa quinta-feira, véspera do Dia dos Namorados? Pois é, então, eu tenho uma outra missão hoje, que é continuar tentando ler os recados, tá? E eu vou cumprir dessa vez um pouquinho melhor, eu vou aproximar mais, mas eu vou cumprir. Não vai precisar do Cássio invadir a nossa live dessa vez. Então, eu vou primeiro já começar dando boa noite aqui para o pessoal, que já tem gente comentando já participando. A Soraya está dando boa noite para gente. Minha mãe, lógico, ei mãe, está aqui. O Oi, Dani, mãe. obrigada. Fadala, oi, minha mãe. O Cássio está aqui nos auxiliando, dando nosso suporte. Boa noite, pessoal. Manda um coraçãozinho para o Cássio. Não, essa aqui é para tua mãe. Para minha mãe. Então tá, mãe, para você. A Dayana Freire também está aqui. Então, assim, boa noite, pessoal. Vou me esforçar, vou conseguir ler todos os recadinhos dessa vez. Muito bem, tá? E, assim, a relação entre felicidade e gratidão, tem até um vídeo muito legal no YouTube que chama Ciência da Felicidade. E ele foi uma mostra que eles fizeram exatamente sobre essa questão do quanto mais eu estou grato, mais aumenta o meu índice de felicidade.
Então, quanto mais eu consigo ser grata às coisas que me acontecem, e aí a gente entrar no sentido da gratidão, de realmente agradecer a tudo que me acontece, as coisas que eu tenho, e não uma educação de que, poxa, sou grato de você, né, ter participado da live comigo. Isso é uma educação. Às vezes você me dá alguma coisa, eu falo, grato. Não, isso é educação, obrigado. Né? Mas ser grato é realmente aquele sentimento de que vem dentro da gente de gratidão, de benefício. Nossa, que bom que isso aconteceu comigo. E diante da adversidade, nem sempre é fácil a gente sentir esse sentimento de que, nossa, que bom que eu passei por esse problema para que eu pudesse aprender isso, ou para que eu pudesse aprender aquilo. E mais difícil ainda é eu me sentir feliz quando eu estou passando por um momento difícil. Né? E aí, tudo, depois eu vou passar para o Cássio, ver se ele coloca para a gente esse vídeo também. Eu acho que ele até tem o link que eu já mandei para ele, A Ciência da Felicidade. Ele fala exatamente isso. E os índices que provam é exatamente quem está com mais triste, quando demonstra gratidão, o índice de felicidade aumenta mais do que quem não estava tão triste. Então, o primeiro segredo para a gente melhorar durante a crise é demonstrar gratidão. Ser grato às pessoas, às coisas e às situações que estão junto com a gente nesse momento. Então, isso já é um grande passo para a gente superar as dificuldades. Nesse experimento, Altas, eu acho lindo, assim, é bem legal. Eles pedem para as pessoas escreverem uma carta para alguém que ela seja grata por alguma coisa que essa pessoa fez de especial na vida dela. Então, você escreveu uma carta para uma pessoa. Aumenta o índice de felicidade quem escreveu a carta, mas o índice aumenta mais ainda para quem lê a carta. Para quem vai lá e lê, ou por telefone ou pessoalmente. Então, normalmente, quando eu trabalho a gratidão em palestra, né, ou mesmo nas aulas, eu sempre passo isso como tarefa para os meus alunos. Eu falo, escrevam, escolham uma pessoa que vocês são gratos, que fizeram alguma coisa por vocês e que vocês tenham, né, esse sentimento de gratidão em algum momento da vida de vocês, escrevam para ela e falem. Ou liguem, ou vão pessoalmente, né, e falem, leiam a carta. Mas não deixem para falar sem a carta. Por quê? No momento da carta, eu consigo estruturar todo o meu pensamento, e naquele vai ser um momento de sentimento onde eu estou organizando. Então, na hora da leitura, eu não vou deixar com que outros sentimentos ou outras situações interfiram naquele momento da fala, né? Porque às vezes eu falo, vou chegar lá e vou agradecer, mas podem acontecer fatores externos que interfiram. Então, quando você já tem um roteiro, fica muito mais fácil, fica muito melhor, né? E é bem legal, é bem gostoso fazer isso. É uma coisa, assim, bem prazerosa mesmo. Dá uma sensação de felicidade bem, bem gostosa. Você sabe que... Oi? Já teve essa oportunidade? Então, você falando aqui, eu estava pensando, né? Eu já tive várias vezes, assim, a diferença entre o obrigado e o grato, né? O obrigado parece que ele é mais rotineiro, faz parte de uma rotina. A gente pode colocar assim que você tem uma transformação bem menor. Por exemplo, você ir na banca comprar um jornal que você não vai muito, e você vai comprar esse jornal, você vai lá, compra o jornal, você agradece. Obrigado pela atenção. Isso dentro do comércio e até mesmo nas nossas relações, né? Então, mesmo eu como consultor ou como educador, então eu tinha, assim, alguns alunos que agradeciam, obrigado, né? Professor, obrigado pela aula, foi muito boa, tal, não sei o quê. Mas tinha aluno que parece que o brilho no olho era outro. E aí eles vinham, professor, gratidão, que aula fantástica. E eu, como também, quando você vai num lugar que você é muito bem atendido, né? Esses dias assim, bem antes da pandemia, eu te falo, foi em fevereiro, dia 11 de fevereiro, que é meu aniversário de casamento, a Márcia e eu, nós fomos num restaurante português aqui em Curitiba. E o atendimento que nós tivemos nesse restaurante, assim, a diferença do atendimento, eu posso te falar assim que é um bom restaurante português, uma comida muito gostosa, mas eu volto lá pela gratidão que eu tive pelo atendimento.
parece que tinha uma empatia, parece que as pessoas estão interessadas em saber quem você é, em compartilhar o momento com você. Eu acredito assim que tanto no obrigado como no grato, você tem um compartilhamento do momento. Você está compartilhando com outra pessoa. Mas o do obrigado é mais superficial. E aí entra nessa questão da banalização, né? Às vezes você sente um grato que ele é superficial, que não é daquele compartilhamento que você tem, daquela troca de questões empáticas que vão surgindo no processo. E quando você foi falando, apesar de eu ter essa vida de 14, 15 anos de consultoria e na educação, eu tenho, assim, na minha vida como formado em fisioterapia, eu tenho 5 anos de atendimento em fisioterapia, atendimento fisioterapêutico. E essa sensação da gratidão foi uma coisa que foi muito viva na minha carreira. De eu ter pacientes, assim, que quando finalizavam um atendimento ou quando finalizava o tratamento, que são dois momentos diferentes, né? O atendimento e o tratamento, você sentia assim a gratidão que eles tinham por você ter participado daquele processo junto com eles. Então, isso é uma coisa que eu trago eu tenho muita saudade. Esses dias eu fui questionado se eu tenho saudade de ser fisioterapeuta, e eu falei assim, olha, eu não tenho a saudade da questão técnica da fisioterapia, né? De atender como fisioterapeuta, no sentido na questão técnica, profissão técnica. O que eu tenho saudade é do quanto que a gente construía junto no processo de reabilitação, de tratamento fisioterapêutico com o paciente. Esse contato, essa troca, e eu te falo que era uma gratidão mútua, porque a cada paciente eu aprendi muito. E eu ficava grato por estar aprendendo, né? Pacientes assim que eu aprendia tanto a ser tolerante, porque eram pacientes que tinham uma identidade cultural diferente da minha, e que eu falo de identidade cultural não tem nada a ver com o nível financeiro, né? Estou falando assim, conceitos diferentes, né? Conceitos religiosos às vezes diferentes, conceitos de vida diferentes. E isso foi tão marcante na minha vida como profissional fisioterapeuta que uma vez na consultoria eu fui perguntado por que eu tinha essa visão diferente, por que eu tinha esse olhar diferente nos projetos de gestão de risco. E na minha cabeça veio porque eu consigo ser mais empático com o cliente, eu consigo criar mais vínculo com todo o processo das pessoas envolvidas, que a gente na área de gestão chama de stakeholders, né? Todas as pessoas envolvidas no processo organizacional, por conta dessa vivência que eu tive na fisioterapia. E eu sou muito grato por essa história na fisioterapia. Por isso que quando eu pedi a baixa no conselho, foi um dia de luto muito pesado para mim. E uma das coisas que a fisioterapia me deu foi o aprendizado da gratidão. E não, e assim, eu vendo um post, assim, eu tô querendo recuperar esse post. Eu vendo um post da nossa amiga Maureen, que ela postou uma foto nossa e um amigo dela me reconheceu na foto e falou assim: olha, eu não lembro o nome dele, mas ele foi meu fisioterapeuta, ele me ajudou muito. Putz, sou muito grato pelo processo que ele me ajudou. Cara, aquilo me emocionou. Isso foi nessa semana. Nessa semana aconteceu isso. E eu não sou mais fisioterapeuta faz 15 anos. Então, eu acho que a gratidão tem esse de você deixar uma marca, que seja mínima, mas você deixa uma marca na outra pessoa. Você contribui, você deixa um tijolinho de humanidade na outra pessoa. É que é a mudança de olhar, né? É que a gratidão, é a mudança de olhar diante da situação. Então, você consegue criar um impacto. Por mais, por exemplo, você enquanto fisioterapeuta, a pessoa está com dor normalmente, né? A pessoa ela vai ali com uma dor ou com algum problema e você consegue, com aquela sua disponibilidade, com o seu trabalho, com a sua competência, mostrar, né? Mostrar para ela, mudar o olhar para ela de uma situação onde ela consegue ver uma coisa legal ali. Olha, tudo bem, eu estou com dor, mas olha que legal, esse exercício que eu estou fazendo aqui vai me dar um resultado lá na frente. E depois, quando passa a dor, ele fala, olha, como valeu a pena. Olha como eu sou grato por aquela pessoa ter me mostrado isso, que mesmo durante a dor, eu consegui fazer aquele exercício e agora eu estou bem. Né? E é isso que a gente está vivenciando agora, especificamente na pandemia também, né? É essa mudança de olhar,
é vivenciar assim, não é? Eu sempre brinco que não é aquele mundo cor-de-rosa do unicórnio. Nós estamos no problema, sim. A gente tem que cuidar, o problema existe, mas a gente tem que olhar também, estar atento para olhar com esse olhar de gratidão os aprendizados que estão acontecendo. Porque senão a gente fica focado no problema e perde a oportunidade de crescer, de aprender com a situação e de sentir esse tijolinho, de sentir essa emoção que vai contribuir para que eu seja uma pessoa melhor daqui para frente, que vai contribuir para que eu saia uma pessoa melhor dessa situação. Mas eu tenho que me permitir, porque se eu não me permito ser grato, se eu não me permito enxergar isso, eu vou passar pelo problema reclamando, falando que está difícil, que a coisa está ruim, e vou sair daqui só achando, igual eu vejo às vezes as pessoas colocando, né? 2020 não existiu. Não vou colocar no meu currículo porque não existiu 2020. Eu falo, meu Deus, 2020 eu estou aprendendo tanto. Né? Eu acho que eu nunca aprendi tanto na minha vida. Então, assim, é um ano desafiador, mas de aprendizado. Então, aí é como eu viro a chave. É como eu dou um start aqui para passar por esse problema, para viver o problema, sim, ele está aqui, mas como eu vou encarar ele e trazer esse sentimento para que isso me dê mais força para passar pela situação. Só dar mais um oi aqui, que tem mais gente, ó, a Marilu, que chegou, dando parabéns para mim e para minha mãe. Ei, Marilu, o Cássio postou através da Soul lá o vídeo para gente, eu acho que ele postou um outro que eu tinha pedido, de uma psicóloga, que ela fala exatamente a diferença entre gratidão, devoção e agradecimento. A Tereza Garcia, a Leia Regina, você conhece a Leia Regina? Falando que o meu filho estou gostando muito. Também vou mandar para a mãe, você mandou para mim, eu mando para a sua. Então. Mamãe, beijo, mamãe. A Sandra. Pepeu mandando beijo para você, mamãe, tá com saudade. Oi, Leia! Aqui nós temos que ser muito gratos às nossas mães, viu? Porque as nossas mães são ali, ó, parceiras com a gente, tá sempre ajudando. Eu falo, a minha mãe, eu sou extremamente grata a a minha família como um todo, porque nos momentos de diversidade são o meu porto seguro, o meu suporte, e que tanto para apoiar como para puxar a orelha e falar, olha, não é bem por aí, né? Que isso também faz parte. Eu faço das suas palavras as minhas. Eu acho assim, eu acho que a nossa gratidão ela começa em toda a nossa ancestralidade. A gente entender todo o processo familiar que nos trouxe até aqui. Então, eu sou muito grato aos meus pais e sinto. Hoje eu tive que fazer um raio-x na mão de manhã e esperando na sala de espera lá do hospital, eu fui responder uma pesquisa da PUC, da professora Marta Fischer, da PUC, uma pesquisa interessantíssima, fantástica pesquisa. Eu vou ver se eu pego e coloco no link também para as pessoas participarem, que é uma análise muito profunda desse momento que nós estamos vivendo de pandemia, do Covid-19, mas ela consegue uma pesquisa que você consegue responder ali em 15 minutos a pesquisa, e essa pesquisa vai mapeando desde o impacto das fake news, das notícias, até o impacto da pandemia nos animais domésticos, até no meio ambiente e as suas sensações. E uma das perguntas que tem duas perguntas lá que me chamaram muita atenção, né? 5 palavras que refletem os aprendizados que você teve com o Covid-19 e palavras que refletem tristezas que você teve em 2019. E assim, é muito interessante porque essa questão de 2020 não existe, né? Não existe. O que eu sinto muita falta é desse vínculo familiar, dessa troca familiar. Eu sou um cara que gosto de receber pessoas na minha casa. Então, assim, aqui em casa os vizinhos sabem que sábado é o dia que eu coloco música na sacada e eu gosto de receber as pessoas, de conversar. Eu acho que isso é um pouquinho, apesar de ser um curitiboca, eu acho que é um pouquinho da minha veia de cidade interior, né? Que tinha muito aqueles vizinhos de muro,
que fazia tudo junto. Assim, eu gosto disso, de estar compartilhando com pessoas, né? De mineiro. Um tiquinho, assim, eu acho que eu trago a raiz da família da minha esposa também, que eu sou muito grato também, muito grato, né? Não peço divórcio porque eu não acho sogro e sogra igual. Então, assim, brincadeira, Márcia, né? O seu é o amor da minha vida, mas a gente tem que ser grato a toda essa ancestralidade. E eu acho que para buscar ser grato, Ju, a gente tem que passar por uma reflexão de entender os caminhos. E entender a história da minha mãe, entender a história do meu pai, entender a história do meu avô, entender a história do meu bisavô que veio do Líbano, entender a história do meu bisavô que veio de Portugal e da Espanha. Entender essa ancestralidade permite a gente ser grato com raiz, sabe? Parece que é uma gratidão sustentável. E aí que começa, né? A gente buscar essa gratidão dentro do nosso núcleo familiar, ele permite que isso comece a ampliar para outras instâncias, as instâncias dos amigos, dos vizinhos. Então começa tudo por isso que você falou, pela família. E aí eu gostaria. Aprende a ser grato é com eles, né? É um treino, porque a gratidão, como outras habilidades socioemocionais, ela é treino. Às vezes a pessoa fala, mas eu não tenho esse hábito de ser grato, de enxergar. Tudo bem, é treino. Vamos treinar o olho, né? Vamos fazer contato com a gestão da essência, com a Soul, para te ajudar com esse olhar, assim, porque realmente é uma habilidade. Ju, eu queria te fazer uma pergunta. Pergunta que não estava no roteiro, até porque a gente nunca teve roteiro, né? Não, no roteiro. Né? Ju, como que você encara as barreiras da gratidão? Você que atende pessoas, crianças, que são de várias culturas familiares diferentes. O que eu quero trazer? Nós temos a nossa cultura familiar, que é uma cultura assim, tipo mãe, ninho, os pais presentes, mas nós também temos na pandemia crianças que, assim, alguns processos eles foram acelerados, alguns processos eles foram amplificados, não acelerados, amplificados. Por exemplo, pessoas que têm problema na família, ficando muito tempo em casa, amplifica esse problema familiar. Uhum. Como que eu faço para essa criança, como que eu faço para essa família trazer o processo, a habilidade da gratidão nas suas práticas? Então, como a gente já até conversou antes, assim, as habilidades socioemocionais, elas são integradas, né? Então, para que eu desenvolva uma habilidade, eu vou precisar de suporte de outras habilidades. A gratidão, um dos suportes que me ajudam a trabalhar com a gratidão é a felicidade e a empatia. Então, primeiro, quando você fala dessa questão da empatia, que eu consigo parar, enxergar o outro e compreender o porquê daquela atitude do outro naquele momento, eu já começo a enxergar a situação de uma maneira diferente. Então, eu já começo a perceber, poxa, por que, por exemplo, dentro de casa, os conflitos familiares lá. Então, o pai brigando com a esposa, né, o pai e a mãe, os filhos, aquela cobrança, aquela briga. Tá, por que ele está brigando comigo? O que vem nessa história dele que está fazendo ele ter essa reação nesse momento? Então, entra o primeiro olhar. Segundo, o que eu posso aprender com isso? Então, a partir do momento em que eu busco o que isso tem para trazer para a minha vida, para o meu aprendizado, eu já consigo também parar e mudar e não reagir. Aí entram as habilidades de autocontrole, de autoconhecimento, as outras habilidades socioemocionais do treino. Mas uma técnica que é utilizada para treinar esse olhar da gratidão é a gente ter um diário da gratidão. Você já ouviu falar do diário da gratidão? Não. A gente um diário. Você pode pegar essas cadernetinhas, esses papelzinhos assim, acho que eu não tenho nenhuma aqui perto. Uma caderneta e andar com ela na bolsa ou deixar do lado da sua cama. E todos os dias você anotar por que você é grato naquele dia. O que aconteceu durante o seu dia que você é grato? Ah, mas não aconteceu nada no meu dia. Será que nada? Será que, assim, por exemplo, na hora que eu saí, o meu vizinho me deu uma fechada. Eu tive que respirar para não xingar ele. Isso é um aprendizado. Opa, eu sou grata pela forma como ele fez, porque eu tive que parar. E parei, me concentrei, respirei
para eu não brigar. Então, isso é uma forma de gratidão. Então, e uma coisa que eu sempre tive muito para mim, e à medida que eu fui estudando sobre gratidão, sobre felicidade, eu fui entendendo mais ainda, a gente é ser grato não só pelas coisas que acontecem, mas ser grato pelas coisas que deixaram de acontecer. Porque às vezes a gente acha que aquilo que tinha que acontecer, porque era daquela forma, e às vezes por não ter acontecido, são outras possibilidades que abrem na nossa vida. São outras chances que a gente tem de realizar outras coisas que são muito maiores. Então, assim, desenvolver esse olhar através do diário mesmo, do treino, existem algumas perguntas básicas que a gente pode colocar, por exemplo, sou grato, por exemplo, sou grato à natureza. Então, por que você é grato à natureza hoje? O que aconteceu hoje na natureza que você é grato? Sou grato às pessoas. Sou grato ao meu trabalho. Então, o que aconteceu no seu trabalho que te gerou sensação de gratidão e de crescimento? Então, isso tudo vai trazendo a gente a esse olhar, a treinar. No início, como qualquer treino, qualquer aprendizagem, a dificuldade é um pouco maior, mas a partir do momento em que a gente vai treinando, isso vai amplificando, isso vai ficando mais fácil e a gente vai sentindo isso de uma maneira maior, né? Vai trazendo isso para o nosso dia a dia de uma maneira mais tranquila. Eu tenho uma novidade para você. Diga! Eu também estou acompanhando o chat aqui agora. Eu aprendi! Você vê que eu tenho que aproximar assim, né? Então, ótimo! Então, agora nós vamos fazer uma dobradinha aqui, né? Então, falar aqui, acompanhando aqui a Cíntia Rain, minha grande amiga e irmã da faculdade, a Cris Koch, grande professora, grande referência aí para a gente no ensino. E a Cris traz um comentário bem interessante, que ela fala assim que aprender, observar e valorizar as coisas é um bom início, né, para a gente viver essa rotina do dia. Porque às vezes a gente gasta muita energia remoendo uma coisa ou outra que não deu muito certo. E essa é uma tendência que eu vejo quando a gente vai dar treinamento, por exemplo, a gente fala assim, cara, coloca uma vulnerabilidade tua, ou uma coisa que você não gosta em você, e uma coisa que você gosta em você. A coisa que as pessoas têm de vulnerabilidade, que não gostam, elas vão colocando, eu acho que eu sou isso, eu sou isso, eu sou isso. Tá, e o que você é bom? E a pessoa que parece que tem facilidade em falar das suas competências, as pessoas falam assim, pô, você vê o cara metido, ó, o cara fala um monte de coisa que ele que tem competência. Então, assim, a gente vive numa sociedade que parece que é bom ser vulnerável, chama atenção nessa questão do vulnerável, né? Parece que, assim, é uma carência muito grande e quando eu sou grato, parece que eu não sou carente. Eu ainda tenho as minhas carências. Sim. Mas a gratidão, eu acho que construir essa gratidão de forma empática, ela faz com que a gente treine o nosso olhar para entender coisas boas que estão acontecendo. Tem um cara que eu acho ele fantástico. Eu confesso para você que eu já mandei uns 2, 3 convites para ele no Instagram, assim, para ver se um dia ele me responde para fazer uma live comigo. Esse cara se chama Geraldo Rufino. Geraldo Rufino, ele é um empresário conhecido hoje no Brasil, tem vários seguidores, né? E o Geraldo, ele é negro, que vem de uma origem muito pobre, que começa a trabalhar catando lixo na infância, já quebrou várias vezes e toda vez se reinventando, né, como empresário, e hoje ele está bem, tem uma estrutura que ele traz o irmão para trabalhar, pessoas. E você assiste o vídeo do cara, e o cara fala os perrengues que ele já teve na vida dele, os problemas que ele já teve, a morte da mãe, tendo que catar lixo, e ele pegava as latinhas de lixo e levava para reciclagem, e aí ele cria uma oficina, daí faz um negócio errado, quebra a oficina, aí ele monta outro negócio, aí por causa de uma alta de dólar ele quebra, tem que mandar funcionar. Mas ele fala assim, cara, o negócio é a gente continuar, o negócio assim, olha lá,
eu saí do lixo, a gente tem que ser grato, a gente tem que ser grato pela nossa família, a gente tem que ser grato por estar acordando, a gente tem que ser grato por, olha o mundo que nós temos, tal. Eu acho o Geraldo Rufino um exemplo, assim, assistir os vídeos dele, assim, você fala assim, caramba, cara, que exercício interessante e que olhar de gratidão real que ele tem na vida. Tem Um cara outro que tem vídeo. problema, que passou pela Não, dificuldade, porque ele passa pela dificuldade e fala assim, cara, quebrei. Porra, quebrei. Aí o que eu tinha que fazer? Ou eu fico parado, ou eu continuo fazendo esse processo. Então, a gratidão, ela consegue fazer uma transformação na gente, às vezes até corporal, né, Ju? Até de neurohormônios, né? Trazendo essa gratidão, esse olhar diferenciado, que você sabe que esse é um exercício, claro que é por conta, eu já até falei em lives, né? Eu tive trato de uma depressão, então assim, e até a gente brincava no começo do ano, né? Eu falava assim, nossa, eu tô com muita energia, o antidepressivo tá funcionando, tal. Mas não é só o antidepressivo. Claro que o antidepressivo ele traz uma questão neurohormonal, neurológica para você, são neurotransmissores agindo, mas ele te ajuda, ele te dá o caminho, assim, ele te dá o pontapé inicial para você olhar as coisas e falar assim, ele pô, peraí, cara. equilibra. Ele Biologicamente, ele equilibra, equilibra. ele Mas me se equilibra você for um biologicamente, padrão, ele me equilibra biologicamente, isso é fantástico, ele me equilibra biologicamente para eu poder ser mais humano, para ter um olhar mais humano. Biologicamente eu estou equilibrado. Agora eu tenho que fazer essa busca psicológica e essa busca de transcendência, de espiritualidade. Né? E a espiritualidade aqui eu não estou falando de religião, como a gente já comentou algumas vezes. Então, esse olhar do Geraldo Rufino, esse olhar que. Eu confesso para você que, claro que tem momentos que pega, a questão financeira, a gente perda de contratos, perda de salário, a gente teve que. Mas eu acho que as pessoas são tão solidárias que você enxerga uma real solidariedade no mundo hoje, sabe? Das pessoas tentarem. Todo mundo fala assim: não, a gente entende, a gente sabe que você vai negociar lá o aluguel, né? Puta, olha, puta, tem como negociar o aluguel, tem como não subir e tal. Não, a gente entende, a gente. Eu acho que em momentos que você não tinha isso tão forte como sociedade. E também, Ju, a questão da luta contra uma coisa que se chama desertos empáticos, sabe? Hoje nós precisamos, não é que a empatia é uma palavra da moda. Hoje nós precisamos muito da empatia para entender o que o outro, principalmente, para entender o que o outro precisa de mim. O que eu posso contribuir nesse momento, né? e assim, sabe, quando você coloca assim, essa questão do biológico, é bem, bem interessante. Eu vi até que minha mãe me perguntou, ele pediu para explicar um pouco como que a mudança do cérebro, como que acontece essa mudança do cérebro em relação à gratidão, que é dando um gancho nesse processo do biológico, é exatamente porque a partir do momento em que eu mudo a chavinha, então aí eu começo. Lembra do nosso pote do momento feliz que nós falamos? Já demos os exemplos do pote, de registrar. Então, esse treino do pote do momento feliz já é uma chave para eu começar a observar durante todo o meu dia. Sim, vão acontecer coisas boas e vão acontecer coisas ruins. Tudo bem, mas eu vou começar a dar mais foco, o meu cérebro vai começar a focar mais nas coisas boas que estão acontecendo. A partir do momento em que já começo a enxergar melhor as coisas boas e eu consigo agradecer isso que está acontecendo comigo, eu já consigo mudar um padrão, é um padrão de comportamento, porque eu vou mudar o que eu vou ter de emoção, vou mudar o meu pensamento, vou mudar o meu comportamento. Então, as minhas ações vão ser diferentes. E aí as minhas ações também vão ser em relação à empatia com o outro, porque eu não vou estar mais só presa naquilo que está negativo. E quando você coloca ali da sensação, por exemplo, que nós realmente vivemos assim num mundo onde falar dos meus pontos positivos é como se eu estivesse querendo me gabar, né? Eu sempre termino nas minhas aulas com os meus alunos daquele texto do Nelson Mandela, que ele fala o discurso dele lá, que ele fala que a partir do momento em que eu dou permissão para minha luz brilhar,
eu estou permitindo para que o outro também deixe a luz dele brilhar. E é muito isso, a partir do momento em que eu enxergo quais são os meus pontos fortes e o que eu posso contribuir para que esse mundo seja melhor, o que eu posso contribuir para que o local onde eu vivo, onde eu convivo, seja melhor, eu estou dando permissão para que as outras pessoas também façam isso, porque nós temos habilidades diferentes. E aí nós vamos complementar, cada um vai fazer o seu, né? Diferente. E isso é um motivo tremendo para a gente ser grato. Quando você colocou ali, né, como que eu lido, por exemplo, com as famílias diferentes, lógico que é desafiador, às vezes, você deparar com pessoas que têm conceitos éticos, conceitos muitas vezes morais, conceitos de base muito diferente do seu, e você tem que, para respeitar, ali eu não estou para julgar, o meu papel não é de julgamento, nem muito menos de interferir nessa questão. Então, a partir do momento em que eu compreendo aquilo e sou grata por estar tendo a oportunidade, por ter a oportunidade de conviver com pessoas diferentes, porque conviver com culturas e opiniões e formas diferentes faz com que eu saia da minha zona de conforto e eu tenha que estar o tempo todo também revendo quais são as minhas posturas. Como que eu penso? O que eu penso realmente tem base, tem fundamento para a minha vida? Porque não me interessa se para a sua vida tem, mas para a minha vida ela tá sendo coerente com aquilo que eu acredito, com aquilo que eu faço, com aquilo que eu pretendo fazer. Então, isso me faz estar em constante reflexão, sair da nossa zona de conforto, de ficar só reagindo à vida, né? E sim agindo. Então, assim, a gratidão, quando você aprende realmente a se sentir grato diante dos problemas, é uma sensação, eu vou te dizer que eu acho que é uma sensação libertadora, porque o sofrimento, ele existe. Você sofre, você vai chorar, você vai sentir tristeza, tudo bem, mas você vai enxergar um motivo maior para aquele sofrimento, você vai enxergar coisas maiores do que aquele sofrimento. E você vai entender que aquele sofrimento ele vai passar, assim como todas as outras coisas já passaram. Então, é buscar assim, olha, o que eu tenho de bom nesse momento? Ele vai passar, mas o que eu tenho de bom? Então, eu vou agradecer por estar passando por isso, porque se eu estou passando por essa situação, eu tenho que aproveitar ela para alguma coisa. Não vou passar por ela à toa, não vou chorar à toa, né? Eu sempre digo, eu vou chorar à toa, não vou sofrer à toa. Alguma coisa ela tem que contribuir para que eu cresça. Então, eu tenho que ser grata por estar passando por isso, por estar vivenciando isso. E é uma sensação libertadora, porque você não fica presa no sofrimento. Porque quando você não tem esse olhar de gratidão, você se faz de vítima e fica preso. Nossa, como é sofrido, nossa, como eu sou triste, como eu sofro por ser assim. E você se prende nesse sentimento de dor e não enxerga mais o que está à sua volta. Né? Então, é uma forma de enfrentar a vida diferente, mas que te faz ser muito mais, alavancar muito mais para frente e ser muito mais feliz. Aí volta a gratidão e a felicidade. Porque a felicidade são pequenas sensações de alegria que você tem. E você sentir que você aprendeu com um problema grave, é uma sensação de alegria, falar, meu Deus, tudo bem, passei por isso, mas olha, que bom que pelo menos isso, né, eu aprendi nessa situação. Então, está valendo alguma coisa. Eu estava até conversando com a minha amiga esses dias sobre isso, a gente falando, olha, tudo bem, a gente errou de novo, fizemos tudo errado, mas não foi tudo. Olha só como que dessa vez a gente conseguiu fazer isso diferente. Já foi um aprendizado. Então, eu agradeço ter tido a oportunidade de passar por isso de novo e vivenciar e ver onde eu já cresci e aonde eu preciso ainda crescer. Você sabe que eu estava assistindo um vídeo que era o último dia de trabalho do CEO da Heineken, agora em 2020. Então, ele passando o bastão. E é um vídeo bem interessante, que ele mostra o quanto ele está grato por toda a história que ele construiu na Heineken, né? E se o Cassiano achar esse vídeo, se não achar, eu coloco depois ali no chat. Mas é um vídeo que ele começa a contar por que ele é grato por estar nesse processo todo, e ele está se aposentando. E aí ele deixa conselhos, né? Ele deixa alguns conselhos para as pessoas que vão continuar a trabalhar. E um dos conceitos que coloca
Ele falou assim, cara, você vai errar. Você vai errar. Agora, o que nós precisamos é que você erre, reconheça e rapidamente você já busque o aprendizado para mudar. Reconheça teu erro, levanta a mão, fala que errou. Eu hoje atuo numa empresa que eu tenho muito carinho pelas pessoas que estão lá na empresa, que além da SOU eu atuo na comportamento, e na comportamento é uma consultoria que a gente está em constante aprendizado, que assim, nós temos alguns lemas lá. O lema assim, você sabe fazer isso? Não, não sei. Isso não existe. É assim, eu ainda não sei. Sabe fazer isso? Cara, ainda não sei. Me ensina. Cara, isso cria um clima dentro da organização. E o outro é assim, errou, levanta a mão e fala. Nós temos uma coisa chamada segurança psicológica, que é um conceito da Amy Edmondson. Esse conceito de você ter segurança psicológica para ser quem você é, de você falar o que você quer falar. Porque se eu tenho uma segurança psicológica alta e eu tenho alto desempenho, eu estou em zona de aprendizado. E é isso que nós estamos falando em termos de gratidão. Porque às vezes eu tenho assim, uma segurança psicológica baixa e eu não consigo ter habilidades importantes para desempenhar, e das habilidades é a gratidão, eu vou estar numa zona de apatia. E se eu tiver muito desempenho e tiver uma segurança psicológica baixa, eu tenho uma zona de ansiedade muito grande. E por que eu estou falando isso, Ju? Porque enxergar a gratidão em momentos de adversidades tem a ver com isso, de o quanto que eu tenho uma segurança psicológica para viver a pandemia. O quanto que eu estou preparado para viver uma pandemia. Não me preocupa, até respondendo a pesquisa que eu fiz hoje com a professora Marta Fischer, não me preocupa, tem alguns aspectos ali sociais que não me preocupam em relação a isso, se eu estou sofrendo com a pandemia. Eu confesso para você que eu não estou sofrendo com a pandemia. Mas por que eu não estou sofrendo com a pandemia? Porque eu tenho amor na minha família. Eu tenho gratidão na minha família. Eu tenho pessoas junto comigo. Então, rede de apoio. É o que a eu gente tenho uma começou lá, rede de apoio, a rede né? de apoio. A gente da Soul nunca teve tão próximo no processo da pandemia. Se a gente não tivesse a pandemia, talvez a gente não tivesse tão próximo como nós estamos, em processo de criação, criando aulas ao vivo que nós vamos lançar agora para todo mundo, o grande curso que nós estamos pretendendo fazer aí online para as pessoas. Então, assim, a gente está criando, a gente está próximo, a gente está trocando, a gente está transformando. Só que tem pessoas que não têm esse processo. E aí cabe a nós também, que temos esse olhar de gratidão, ajudar a doar um pouco. O que é uma live como essa? É doar um pouco do nosso tempo e do nosso expertise, quer queira que não, de filosofia, de conhecimento da gestão humana, de conhecimento da neuropsicologia, da psicopedagogia. A gente trazer isso para não só compartilhar com as pessoas, assim, vamos compartilhar, mas assim, trazer sementes para isso, porque as pessoas que estão mais tensas são pessoas que não têm essa estrutura muito bem na base, muito bem na base. Isso me preocupa. Me preocupa, por exemplo, pessoas em regiões assim de vulnerabilidade, por exemplo, vulnerabilidade social, vulnerabilidade econômica. Eles não vivem o processo da pandemia como nós vivemos, né? A gente tem as nossas angústias, tal, mas, cara, é muito fácil eu te falar as coisas positivas que aconteceram no processo de pandemia. É muito fácil eu te falar. Eu sou grato por estar junto com meus filhos. São 3 anos viajando toda segunda e voltando toda sexta, todo sábado. E eu sou grato por estar vendo como que eles estudam, porque eu estou do lado. Eu estou grato de ver o desenvolvimento deles, a relação deles como irmãos. São 3 crianças aqui dentro de casa, como que eles se relacionam, coisas que eu não vivi. Sou grato de ver o desenvolvimento da minha esposa como profissional. Sou grato de estar junto com a família, almoçando e jantando junto todos os dias. Coisas que nunca aconteceram. Sou grato pelos cursos que eu estou fazendo. Sou grato pela construção da Soul, né? Essa união nossa, né? Você, eu, o Cássio e a Ana, a gente construindo todo esse propósito. Sou grato pelos livros que eu estou lendo, tô grato pelos livros que eu estou revendo,
Estou grato pelos filmes que eu estou vendo, que estão me construindo como pessoa, só que eu tenho uma estrutura. Será que cabe nós, da gestão da essência, será que cabe nós, da Soul, trazer, por exemplo, eu já pensei aqui, eu não estou pensando em produto, não, estou pensando em contribuição para a sociedade. Será que não cabe para a gente lançar um diário da gratidão? Será que não cabe para a gente trazer mais, pedir para as pessoas compartilharem, curtirem a gente, responderem, fazerem conexão com a gente, mandar pedaços? Qual que é o nosso papel perante a sociedade para as pessoas tenham o mesmo conforto emocional nesse deserto empático que a gente vê em televisão, que a gente vê às vezes aqui do lado, né? Eu vejo duas coisas. Primeiro, sim, esse movimento que a gente está fazendo, eu vejo muitas pessoas fazendo também, e eu acho que isso é importante, a gente trazer quais são as estratégias que eu uso, que você usa, o que nós tivemos na nossa vida que valeu e que funciona para a gente ter esse olhar mais grato. Então, isso já é o primeiro ponto. Então, se a gente for pensar em estratégia, sim, é o diário da gratidão, é a questão da felicidade, é o treinamento lá da carta da gratidão para as pessoas, então escrever para quem a gente é grato, são estratégias práticas que vão, se eu conseguir colocar ele sistematizado, porque tudo que é aprendizado eu preciso fazer repetição e sistematizar, então não adianta eu fazer um dia e esperar que no outro eu já seja grato. Não, eu tenho que sistematizar um comportamento, eu tenho que trabalhar isso de forma repetitiva. Então, se a gente começa a implantar isso, o que a gente pode fazer como reforço aí? Por exemplo, criar um grupo onde a gente vai estimular isso durante, vamos dizer, 21 dias, que é o processo para se começar qualquer tipo de aprendizagem que a neurociência coloca. Então, 21 dias é o primeiro start para você começar a desenvolver uma nova sinapse, começar a desenvolver uma nova aprendizagem. Depois disso, é a repetição para você estabelecer essa aprendizagem. Então, sim, a gente pode pensar num grupo, alguma coisa assim de gratidão, onde todo dia alguém vai postar alguma coisa, ou a gente vai compartilhar algum momento grato nosso, um diário de gratidão virtual, alguma coisa nesse sentido aqui da gente pensar para ajudar a fortalecer essas ferramentas para quem ainda não tem estabelecido isso. E um outro ponto, eu acho que é a modelagem. Um outro ponto que eu acho que é muito importante são os exemplos. Nós servimos de exemplo para as pessoas, mesmo que a gente nem saiba que a gente é exemplo. Então, assim, quando a gente enfrenta uma situação difícil e a gente passa pelaquela situação de uma forma grata, resiliente, forte, as outras pessoas estão observando a gente. E, querendo ou não, elas estão buscando na gente quais são os sinais que nós estamos dando para conseguir realizar isso daquela maneira. A gente não faz isso? Às vezes a gente vê uma pessoa passando por alguma coisa e fala, meu Deus, como que ela consegue fazer isso? E a gente fica tentando buscar. O que ela fez? Não, ela é assim. Poxa, então eu preciso treinar, ser um pouco mais assim. Mesmo que às vezes num processo inconsciente, o nosso cérebro ele busca esses sinais, ele busca esses processos para que a gente tente imitar esse comportamento, que é um comportamento desejável. Mas isso se eu desejo ser grata, se eu desejo ser uma pessoa mais resiliente. Não adianta, por exemplo, a gente querer que o Joãozinho lá da esquina desenvolva gratidão se ele não quer, se ele quer ficar preso dentro do mundo dele, achando que ele é o cara mais sofrido do mundo, porque o mundo foi injusto com ele, porque ele merecia ganhar na loteria e não ganhou. Não vai adiantar a gente fazer estratégias de diário, fazer estratégia virtual, ser extremamente educado, empático, feliz, grato perto dele, ele vai simplesmente ignorar. Mas não é por isso que nós vamos deixar de fazer. Por quê? Pode ser que uma hora, em um determinado momento, uma situação que ele esteja passando, um comportamento nosso faça ele fazer assim, opa, tem uma coisa diferente ali. E a gente sirva de exemplo para ele naquela situação. Então, assim, eu vi que teve eu não vou lembrar agora quem aqui por causa da minha cegueira, mas eu vi que teve uma pessoa aqui que comentou que às vezes as pessoas falam que ela vive em outro mundo, porque ela enxerga... A Cíntia. Ela enxerga coisas boas até nas dificuldades, mas é isso mesmo. E a pessoa que ainda não consegue fazer isso, se ela já está comentando, ela já percebeu isso em você.
Então, ela pode até não estar conseguindo, mas à medida que você for mostrando para ela o porquê que você faz isso, quais são os benefícios que você tem com isso, porque você passa pelas coisas com muito mais força para passar. Então, à medida que ela for vendo isso, ela vai falando: opa, mas ela está melhor do que eu, que estou aqui vendo só a coisa ruim. Olha, ela está mais feliz do que eu, ela está prosperando mais do que eu, ela está conseguindo sair melhor na situação do que eu. E aí você vai aos poucos, em vez de você se sentir encabulada, né, que é o que normalmente acontece, a gente fala: ah, eu sou ET, eu sou diferente, e a gente se esconde e apaga a luz da gente. Não, tudo bem, eu sou mesmo, a minha luz é diferente. E aí você dá permissão para o outro acender a luz dele. Falar: não, eu vou começar a enxergar as coisas boas também que estão acontecendo. E assim, vai fluindo, né? O processo vai fluindo de uma forma mais natural, de uma forma mais orgânica, vamos chamar assim, né? Mais orgânico. Eu pensei nisso também, mais orgânico. Você sabe que por muitos anos eu pensava assim, né? Cara, de qual nave que eu caí? Já me Né? senti muito assim também, viu? Cara, de qual nave que eu caí? E não é que você se sente melhor do que o outro, não é Não, isso. é Não é diferente. isso. Você se sente diferente. Parece que você tem uma sensibilidade maior, sabe? A Cintia eu conheço muito bem, ela é uma pessoa extremamente sensível aos outros, é amigona, é aquela que da faculdade era amiga de todo mundo, que né, tinha conflito de um lado do outro, ela ia lá, unia, e vamos pra festa, e vamos viver feliz, passa por vários, e continua com esse astral. Isso é sensibilidade, isso é entender. Mas isso, eu vou falar de mim, né? Isso causou vários problemas, porque aí você vai usando máscaras para estar se adaptando. E eu acho que quando você começa a querer viver e não convencer, quando você começa a querer criar para as pessoas que estão em volta de você, mas principalmente para você, sem pensar no que o outro vai pensar, você começa a ser mais honesto, principalmente com você. E aí você percebe que você não caiu de nave nenhuma. A diferença é que você, às vezes, tem um olhar mais humano. E que Então eu não tudo sou diferente. é diferente, né? É tudo bem, é porque a gente tem É um olhar mais humano, um olhar mais coletivo. Então, assim, eu não vou criar uma empresa, eu não vou criar um projeto para. Antes eu falo assim, cara, será que tá bom? Será que o cara vai gostar? Meu Deus, e se ele não gostar? Cara, hoje eu crio e falo assim, cara, tá aí. Eu nem pergunto, eu tento não perguntar mais. E aí, gostou? Sabe? Eu entrego. Se o cara mandou um e-mail falando assim, muda isso, sinal que o cara gostou, foi aprovado e vamos para frente. E isso me deu uma possibilidade maior de criação, me deu uma possibilidade maior de fazer a reconexão com a minha essência, com o meu propósito, Então, né? isso que eu ia falar, que Então, quando a gente foge da essência é que geram as questões, principalmente de depressão, transtorno de ansiedade, porque aí entram, lógico, as questões biológicas, mas entram também as questões emocionais que a gente vai buscando, porque você força um comportamento que não é seu, força uma relação que não é sua. Então você está se agredindo o tempo todo, e aí também o seu corpo não vai aceitar isso. Né? Você está trazendo comportamentos que não são seus. Então, você agir de forma ética, de forma amorosa, de forma respeitosa, mas sendo a sua essência, buscando o seu propósito, faz com que a coisa flua também muito mais. E é por isso que a gente está aqui, não é? Por conta do nosso não, propósito. e às vezes a gente tem que fazer alguns exercícios, né? Eu fiz um exercício que até convidei o Cássio não me respondeu o exercício. Cassiano, você não me respondeu o exercício, que Eu fui. é um exercício no Facebook, que é assim, colocar capas de disco que influenciaram o teu gosto musical, influenciaram o teu estilo de música e tal. Cara, eu sou um cara que coleciono música desde os 12 anos de idade. Então eu tenho muita coisa que me influenciou. Mas eu quis colocar coisas assim que realmente eu olho e falo assim, cara, que saudade disso. E uma das coisas que. E aí você vai colocando alguns discos, por exemplo, coloquei lá um disco do João Bosco, coloquei um disco do YouTube, coloquei. E aí eu coloquei um disco do Ahá. Se fosse eu antes, eu nunca colocaria um disco do Ahá.
Eu ia falar assim, nossa, eu vou colocar um disco do Ahá, o que as pessoas vão achar de mim? Cara, mas eu acho esse disco do caramba, cara. É um disco que eu escutei muito nos meus 12, 13, 14 anos. Acho legal pra caramba a banda, tal, não sei o quê. Antes eu não faria isso. Você vê, são exercícios de rotina. De você falar assim, cara, eu não gostei de Titanic. Não gostei. Tudo bem. Não, mas eu tenho. Como que você não gostou de Titanic? Não gostei. Pronto. Né? Só gosto quando o barco afunda. Né? Então. Saber expor e respeitar o que o outro também achou. Porque tudo bem se você não gostou. Eu consigo conviver, eu sempre convivi com muitas pessoas que pensam muito diferente de mim. E consigo conviver bem com isso, porque da mesma forma que eu respeito, eu, lógico, quero que me respeitem também. Mas tudo bem se você gostou e eu não gostei. Eu quero por que você gostou. O que você viu em determinada coisa, ou por que você não gostou? O que você viu de diferente que eu não vi? Né? O que não te agradou que, para mim, às vezes, me agradou? Mas às vezes não precisa nem ficar no porquê. Sim. Cara, é só eu falar assim, legal, Ju, eu não curto. Mas eu escuto com você, vamos lá. Entendeu? Isso é o viver humano, né? Isso é o viver o coletivo. A gratidão, o que a gratidão tem a ver com a ética? Ela não existe sozinha. A gratidão não existe sozinha. Porque você chega e fala assim, eu vou ser grato sozinho, vou viver sozinho, vou ser grato pela... Não, você vive com uma natureza, você vive com um cenário externo, você vive, e esse cenário externo é influenciado por outras pessoas. Então, a gratidão, como a ética, como a empatia, como várias outras questões que constroem as nossas virtudes como humanos, são pilares do coletivo, do viver coletivo, do viver a tolerância. E às vezes a tolerância e a gratidão tem muita coisa a ver, porque quando eu falo que eu só preciso da tolerância para conviver com estranhos morais e não com amigos morais, eu preciso da tolerância para entender as minhas perdas. Eu preciso da tolerância para entender as fases de luto, né? Que nem você trouxe, né? Aquela questão de primeiro eu nego, depois vem todo o processo de raiva, a barganha, a depressão, e depois vem todo o processo do quê? Aceitação. E a aceitação só acontece em forma de aprendizado. Não existe uma aceitação sem aprendizado. Eu tenho isso por mim. Não existe aceitação sem aprendizado. Vai, Altair Turbay Júnior. Lê os comentários aí, que nós estamos um tempão sem ler e agora é com você. Então vamos lá. Só gente boa aqui, né? Caramba, cara. Mais, então. Ó. Olha só, eu queria deixar bem claro que quando acabar a pandemia eu quero conhecer Heloísa Pinheiro, porque ela parece uma pessoa muito do bem. Tânia Sá tá... Heloísa e a Taninha estão em todas aqui comigo, né? A Tânia deve ter algumas histórias com você pelos comentários aqui. São quase 30 anos de amizade, Altas. É igual você. Com a Cíntia, a Cris, a Maureen, Mayra Almeida, né? Ela traz um comentário muito legal, né? Como fazer para mudar a mente? Eu penso positivo, mas acontece ao contrário. Como fazer? Eu tenho gratidão. E sinto grato, mas sempre vem um lado negativo. Ou seja, é aquela coisa assim do respiro, né? Eu me sinto grato, mas vem uma coisa daí. Não, mas cara, vamos lá. A vida é isso. A vida é movimento. E uma coisa, sabe? Será que realmente eu estou sendo grata do coração, Mar? Não estou falando que não é. É só uma reflexão aqui. Porque às vezes a gente acha que está sendo grata, mas a gente está agradecendo. E não aquilo que a gente está. Tudo que a gente falou no começo. A gente está agradecendo. A diferença entre obrigado e gratidão. E também quero deixar registrado aqui, meu amigo, o Walter Silva, o grande Peixoto, sempre presente aqui nas nossas lives. O Peixoto, quero deixar bem claro que ele é um cara sensacional que tem um defeito. Ele torce para o Fluminense. Mas os outros 99,5% deles são nota 10. Cássio, o que nós fizemos de errado dessa vez que você entrou? Não, na verdade, vocês não fizeram nada errado, pessoal. Oi, todo mundo.
tá com problema na plataforma que eu não estou conseguindo. Eu estou tentando mandar algumas mensagens e eu mandar os links dos vídeos que vocês estão comentando, e às vezes está dando erro, tá? E eu estou tentando fazer comentários também aqui e perguntar coisas para vocês, só que eu não entendi ainda, está com um problema na plataforma, porque eu não consigo mais interagir. Então, Hã? Foi bloqueado, tesourado. Não, tá algum conflito aqui nas coisas. Tchau, Cassi. Não cumpre. E aí, eu só achei... Não cumpre. Não... Faltas. Aí acho assim, que é a sua conexão que tá complicada, cara, porque você tá gaguejando. E aí, assim, eu só queria dizer do comentário da Mayri também, que a Juliana acabou de comentar, que tem que ver se ela não está só agradecendo, né, em vez de ser realmente grata, é que ela diz que ela pensa positivo, e o negócio não é pensar, o que faz a mudança é sentir. Aí você vai repetindo para que essa mudança aconteça de dentro para fora, né? É o sentimento que faz a mudança, não é só a palavra. Então, é treinar um pouquinho mais. Aí só esse comentário eu vou indo embora já, desculpe, gente. Ele não aguenta, ele não resiste ficar longe da gente, Alto. É que eu queria escrever lá. Cumpre a tarefa do Facebook lá, vai lá. Pois é, uma das coisas que eu cliquei aqui, escrevi aqui 20 vezes, e aí não saiu aí no negócio. Eu não tive tempo, eu vou cumprir a tarefa do Facebook. Tchau. Mas eu vou cumprir que nem a outra vez lá. Em vez de fazer 10 vezes seguida, eu vou colocar os 10 uma vez só, que nem a outra uma vez que você mandou para mim também. Beijo. Desculpa. Beijo. Achei que... Eu falei, dessa vez... Grande Cassiano Marcelo. Eu vou tomar pito, né? Não, ele entrou só para falar assim, gente, eu tô com saudade de vocês. É isso que eu entendo da mensagem dele. Comentários aqui, né? Peixoto, você tem o mesmo defeito que o Nelson Rodrigues e o Chico Buarque, cara. São 3 tricolores. Só isso eu tenho a dizer. Tá bom. Mas aqui, olha, voltando, deixa eu só falar, antes de você falar do Peixoto, que você adora falar do Peixoto, que ele é tricolor, coitado. Antes disso, sabe uma coisa que... Mas isso que o Carlos falou é bem, bem real. Às vezes a gente passou a live toda falando, né, da gratidão, da gente manter o pensamento, sintonizar o pensamento, mas é o pensamento e o viver com esse pensamento, né? É a gente realmente praticar isso. Então, por isso que as práticas que nós colocamos, tanto o pote do momento feliz, o diário da gratidão, o escrever a carta para alguém, o você ter essas estratégias é que vão te ajudar a filtrar isso, a conseguir treinar. Porque se a gente achar que no dia a dia, no meio do vucu-vucu, a gente vai conseguir parar e, do nada, como um passe de mágica fazer, não é, porque o nosso cérebro já está condicionado a um olhar, já está condicionado a um comportamento. Então, para a gente alterar esse comportamento, a gente vai precisar, sim, de estratégias, de rede de apoio, de monitoramento, de uma série de outras coisas em volta, que a gente comentou aqui, estamos 1 hora falando aqui, né? Ele não gosta. Mas, assim, com uma série de outras estratégias para ajudar a fortalecer isso e a observar se realmente eu estou sendo grato ou estou agradecendo aquele momento, né? Se aquele ali é um agradecimento, eu reconheço que aquilo ali é bom. Tudo bem, eu reconheço que isso é importante para mim, mas será que eu realmente agradeço isso? Que é muito difícil. Eu posso até reconhecer, por exemplo, vamos falar de uma coisa bem difícil, doença. Né? Já que nós estamos passando pela pandemia. Eu posso até reconhecer que um determinado problema de saúde em mim ou na minha família pode ter alguns momentos positivos para o meu crescimento ou para o crescimento de alguém, o que for. Mas enquanto eu estou vivendo isso, é difícil eu parar e falar realmente, nossa, eu sou grata a essa doença. É difícil. Não é? É muito mais fácil a gente falar e verbalizar isso do que a gente vivenciar isso no dia a dia, do que a gente trazer isso para a nossa prática. Né? Então, às vezes, eu agradeço é porque eu realmente reconheço que já é um passo gigantesco. Né? Aquilo que a gente estava falando lá, eu e a Taninha, da gente já entender que a gente fez o erro e já conseguir parar. Eu também reconhecer que aquilo ali é importante, eu agradecer já é um passo gigantesco. Agora, eu realmente ser grata
por aquilo, aí já é um treino maior. É como se a gente fosse para o nível 2, né? O nível 2 do desafio. Isso aí. E aí exige mais esforço, exige mais atenção e exige mais prática também, né? Ju, o Daniel coloca aqui: o que me faz sentir grato é olhar para os lados e perceber o quanto sou abençoado. Com certeza, Dan. E o Peixoto coloca: é só se cercar de pessoas positivas. E aí eu quero até trazer um complemento na fala do Peixoto. Cercar de pessoas positivas. E caso não tenha alguém com essa energia positiva, aí que é o nosso esforço coletivo para trazer essa positividade, para fazer essa questão da positividade. Estamos aqui há 1h05 transmitindo aqui todo esse processo de gratidão com a Ju, né, através da Soul Gestão da Essência. Infelizmente, né, temos que encerrar esse nosso bate-papo, que deixa eu contar um segredo, para a gente encerra às vezes no Facebook aqui, e depois a gente continua a conversa, viu? Tem os bastidores da conversa, né? Então, porque é muito bom estar 3 horas depois. Tem os bastidores da conversa. Então, assim, pessoal, gostaria de agradecer a participação de todos aí. E como a gente sempre faz aí, uma fala final, né, Ju? Deixo. Você faz a fala final primeiro ou eu faço a fala final primeiro? Pode fazer hoje você. Da outra vez você me mandou uma pergunta pesada para eu responder, hoje vai você. Você quer fazer alguma pergunta pesada para mim? Não. Me sinto grato por isso. Eu acredito que a gratidão, a gente tem que pensar em algumas virtudes, né? E tem 3 virtudes que eu acho que são fundamentais. E as virtudes, eu gosto muito de um livro do André Conte Spoville, que eu sempre falo sobre ele, é uma referência muito grande para mim, que é o Pequeno Tratado das Grandes Virtudes. A primeira virtude que eu queria trazer é a questão do amor. O amor, para André Conte Spoville, e eu acredito muito nisso, é a virtude que demonstra o quão incompleto nós somos. E quando a gente percebe que nós somos incompletos, nós vamos buscar os outros para nos completar, porque eles também são incompletos. Então, essa questão da incompletude do ser é o que faz a gente precisar da virtude do amor para nos completar. E esse amor vai desde o amor que a gente fala entre um marido e uma mulher, entre 2 homens, 2 mulheres, entre as famílias, entre os amigos, o amor como um todo, tá? A segunda virtude que eu quero trazer é a virtude da tolerância. A gente já comentou sobre isso, e para a gratidão a gente precisa ser tolerante. Tolerante com os estranhos morais, aqueles que não são com identidade cultural próximas da gente, tão diferentes da gente, né? Às vezes com pensamentos divergentes e de radicalismo muito grande, mas a virtude da tolerância ela serve para isso, para a gente acolher esses estranhos morais. Mas no tema da gratidão hoje, eu acho que a tolerância tem muito a ver com a gente acolher os nossos erros e transformá-los em aprendizados, de forma prática e com muita disciplina. Que aí com as ferramentas do diário, ferramentas do pote da felicidade e assim por diante. E a terceira virtude. A terceira virtude que eu quero trazer, eu acho que ela é a principal em todo esse processo de gratidão. Para a gente ser gratos, não só de agradecimento, do obrigado, mas a gratidão exige muita coragem. Muita coragem para a gente se conectar com o outro. E a coragem, ela é virtude quando a gente reconhece o medo nela. Porque se a gente não tiver medo, mesmo com coragem, a gente é inconsequente. Então, para encerrar minha fala, eu estou numa fase de gratidão, e realmente uma fase de muita gratidão do que está acontecendo na minha vida, e na minha vida com as pessoas que estão em volta, né? Com a Ju, com a Ana, com o Cassi, com a minha esposa, com meus pais, com meus filhos, com os meus amigos que estão acompanhando, a Cris, a Cíntia, o Peixoto, todas as pessoas, a minha mãe que entraram aí na live. Eu gostaria de compartilhar uma poesia de Braulio Bessa, que ele diz assim, eu vou mudar o meu olhar aqui que eu vou ler na tela do computador. Toda coragem precisa de um medo para existir. Uma estranha dependência complicada de sentir. A coragem de levantar vem do medo de cair.
use sempre a coragem para se fortalecer. E quando o medo surgir, não precisa se esconder. Faça que seu próprio medo tenha medo de você. Que lindo, hein? É exatamente. Então, depois disso, né? Como é que a gente encerra? A única coisa que eu acho que eu posso dizer de experiência de vida, de batalhar por tentar ser grata a cada dia, por me sentir abençoada, como o Daniel colocou, pelos desafios e pelas pessoas que eu tenho em volta, por tudo que eu recebo em volta, é a questão de você sempre estar atento ao que está acontecendo com você. Porque a gente perceber os sinais das coisas que estão acontecendo, a gente estar ligado, conectado, como você disse, às pessoas, às coisas, às situações, entender que tudo naquele momento ele vai ter um propósito para acontecer. Então, qual é esse propósito? E aí eu consigo me conectar com essa gratidão, com esse treino para poder estar superando as dificuldades. E que tudo bem se eu não dou conta ainda, tudo bem se é difícil, mas eu não posso deixar de treinar. Então, não, às vezes as pessoas escutam e falam, mas eu não dou conta, é muito difícil, isso aí é para vocês. Não, eu gosto muito de uma imagem que tem de um ursinho, é um koalazinho, que ele abre e dentro tem um super-herói dentro dele, né? Eu sempre uso essa imagem porque todos nós somos um super resiliente, todos nós temos um super dentro da gente, porque é treino. É treino. Então, tudo bem se eu não dou conta agora. Eu só não posso deixar de treinar. Eu só não posso deixar de fazer as coisas que são importantes. E lembrar que eu sou modelo para alguém. Então, às vezes, quando abaixa aquela energia e fala assim, nossa, deixa, eu vou largar para lá, tá tudo dando errado mesmo, pensa que, às vezes, aquele seu sorriso, aquela sua postura vai servir de exemplo e de motivação para outra pessoa. Então, isso também ajuda a gente a se levantar e ficar mais motivado. Então, não deixe a sua luz apagar. Quem não conhece esse discurso do Mandela também, assim como a sua poesia, busquem o discurso do Mandela, que é lindíssimo, porque não deixe a sua luz apagar para que você permita que a luz do outro também acenda, para ele se permitir também acender. E vamos ser gratos, vamos espalhar gratidão, amor, tolerância, respeito, empatia, fazer com que esse mundo circule energias positivas para que a gente se torne, porque nós estamos nesse mundo. Então, quanto mais o mundo ficar melhor, melhor nós vamos estar, e os nossos filhos, e as nossas famílias, e todos nós também. Né? Uau! Ju, realmente, que momento lindo. Muito obrigado. Gratidão. Espero que na quinta-feira que vem tem mais uma live aí da Soul. Nós vamos estar colocando nas nossas redes. E curtam a gente. Os comentários que estão no nosso vídeo aí no Facebook, Ju e eu vamos respondê-los. Né? E que vocês tenham um excelente final de semana com muitas reflexões sobre o tema de hoje. Um grande e fraterno abraço a todos. E ver todo mundo aqui, né? Eu adoro ver as pessoas aqui. Nossa, muito legal. Beijo, feliz. Gente. Obrigada. Beijo, pessoal. Fraterno abraço a todos. Tchau, Ju. Oi. Até daqui a pouco, Ju. Até. Me espera.